Amém. Boa noite mais uma vez. É sempre muito bom estar na casa de Deus. E graças a Deus por você estar aqui nessa noite, acompanhando esse período de adoração, de ministração da palavra, esse tempo de intercessão também, porque nós temos visto que ao longo do tempo a gente tem deixado de lado coisas tão triviais em relação ao nosso relacionamento com Deus, que é a leitura da palavra, são períodos de intercessão, períodos de adoração, e que isso não seja somente algo que você faz enquanto você está assistindo a live às quartas-feiras, ou enquanto você vem aqui aos domingos para o culto presencial, mas que isso seja uma rotina na sua vida todos os dias. Nesse tempo, o que o Senhor mais quer é relacionar conosco. E muitas das vezes a gente tem largado isso, deixado isso de lado. Talvez pelas preocupações da vida, talvez pelas incertezas que esse tempo tem causado na nossa vida. A gente tem deixado de lado aquilo e aquele que é a nossa única esperança, Jesus Cristo, o Senhor. Queria convidar você nessa noite a estar meditando um pouquinho na palavra de Deus, e eu acredito que eu não vou demorar muito, porque aquilo que Deus tem para ministrar nessa noite é algo rápido, é algo que a gente não precisa ficar aqui falando, inventando muitas coisas, porque muitas das vezes Deus age na nossa simplicidade, e em mensagens simples Deus pode transformar a sua vida. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no seu capítulo 2, nós vamos ler do versículo de 1 a 12, é um texto muito conhecido da palavra de Deus, que é chamado por muitos do paralítico de Cafarnaum. Talvez você já tenha ouvido essa história em algum momento da sua vida, mas Deus tem algo novo para você aqui nessa noite. Então diz assim o texto de Marcos, o seu capítulo 2, a partir do versículo 1. Um pouco depois, Jesus voltou a Cafarnaum. Espalhou-se o boato de que ele estava de volta, e tanta gente se reuniu à volta da casa, que já não havia lugar nem junto à porta. Enquanto ele lhes pregava a palavra, 4 homens vieram, carregando uma pessoa paralisada. Eles não puderam chegar perto de Jesus por causa da multidão. Por isso, removeram o teto do lugar onde ele estava, fizeram uma abertura e baixaram a maca com o homem paralisado. Vendo a fé deles, Jesus disse ao homem paralisado: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei sentados por ali pensaram consigo mesmos: como esse homem pode dizer uma coisa dessas? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Todavia, Jesus percebeu de imediato em seu espírito o que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão pensando nisso? O que é mais fácil dizer ao homem paralisado: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Vejam, provarei a vocês que o Filho do Homem possui autoridade na terra para perdoar pecados. Então ele disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Diante de todos, o homem se levantou, pegou a maca e foi embora. E todos ficaram muito espantados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada parecido com isso. Amém? Esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus. E pensando sobre esse texto e algumas coisas que aconteceram na minha vida recentemente, coisas que Deus tem ministrado no meu coração,
Eu acordei meio pentecostal hoje, resolvi pensar no tema, e Deus me trouxe um tema que diz: o que fazer para não ficar sempre no mesmo lugar? Parece meio pentecostal, e graças a Deus eu sou batista, mas eu tenho um pezinho lá na galera da penteca, né, como dizem por aí. E eu fiquei pensando, eu falei assim, caramba, o que fazer para não ficar sempre no mesmo lugar? E acho que muitos de vocês sabem, quem não sabe vai ficar sabendo agora. Eu sou graduado em Educação Física, bacharel em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu lembro que em 2014 eu fiz o Enem, né? Enem, aquela coisa toda, aquela prova chata pra caramba, que todo mundo sabe. E passei no Enem, fiz lá minha pontuação, e de repente eu fui lá, fiz a inscrição no SISU, consegui uma vaga para a sonhada Universidade Federal. E aí aquela emoção, naquela coisa de, vamos começar mais um curso. Eu já via há muitos anos atrás, eu não vou dizer quanto tempo para não denunciar a minha idade, né? Mas eu já havia cursado parte de um curso de graduação, uma formação de graduação em matemática, lá na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no longínquo ano de 2003, que eu havia ingressado lá, mas por N motivos eu não concluí o curso de licenciatura em matemática. E aí, passado alguns anos, eu estava ali de novo, animado com aquela possibilidade de estar cursando novamente, de estar fazendo um curso de nível superior, né? E até porque eu não havia concluído o antigo. E quando eu estava lá na UERJ para decidir que curso eu faria, eu já tinha ficado em dúvida se eu faria matemática ou educação física. Na época eu optei por matemática, então agora eu estava decidido a fazer o curso de educação física. E naquela animação toda, falei assim, que legal, vou começar o curso de Educação Física. Eu sempre gostei muito de esportes. Se deixar, quem me conhece sabe que final de semana eu acordo e fico lá assistindo campeonato italiano, campeonato inglês, campeonato alemão, brasileiro, segunda divisão, tudo eu assisto, eu adoro esportes. Eu assisto vôlei de praia, basquete. Se deixar, eu fico o dia inteiro assistindo esporte. E aquilo estava me motivando a fazer um curso de graduação. E naquela expectativa, né, eu já havia feito a matrícula, já tinha passado, já havia feito a matrícula, e peguei a grade lá do primeiro período do curso de Educação Física. E aí, olhando lá a grade, eu falei, beleza, vamos ver o que tem para mim nesse curso, né, primeiro período. Aí fui lá, História da Educação Física. Eu falei, olha, eu não curto muito História, mas História da Educação Física, tranquilo, disciplina mole. Segunda disciplina, Fundamentos de Atletismo. Tranquilo também, né? Nunca corri lá na pista lá de atletismo, nunca fiz salto, nada disso, mas de boa, né? Não deve ser nada muito difícil. Bioquímica. Falei, bioquímica o negócio já começa a ficar mais complicado, né, Júlia? Bioquímica, mas assim, sempre tirei nota boa em química no ensino médio, acho que bioquímica eu vou levar de boa. E aí, lá na grade tinha uma disciplina que chamava Prática de Natação. E aí começou o problema, porque eu não sabia nadar absolutamente nada, apesar do trocadilho que possa parecer, né? E aquilo foi uma preocupação, porque eu não sabia nem boiar, né? Eu chegava na praia, eu ficava só onde a água dava pé, né? E já não era muita coisa, porque percebe-se que eu não tenho uma estatura muito elevada, né? Então, era ali que eu ficava e tranquilo. E logo no começo, assim, das informações que a gente tinha da educação física lá, para passar naquela disciplina, o cidadão ele precisava completar 50 metros de nado crawl, 50 metros de nado peito, 50 metros de nado costas e mais pelo menos 25 metros de nado borboleta. Super tranquilo para quem não sabia fazer absolutamente nada dentro da piscina, nem boiar. E eu comecei aquela disciplina e, ao longo do curso, eu falei assim, eu cheguei à conclusão que não dava para concluir aquela disciplina, naquele período, e eu abandonei. Mas eu lembro que durante algumas aulas, as primeiras aulas,
eu e mais um grupo de amigos que também não sabia nada, que a gente inventou um quarto estilo de nado, que era o chamado nado pedra, que é muito fácil, é muito simples, né? Você entra na água e afunda. Esse era o nado pedra. Então, a gente inventou essa modalidade, a gente usou até isso como trabalho de conclusão de curso, brincadeira, mas poderíamos ter feito. Inventamos o nado pedra. E aí, a gente terminava as aulas lá, ou antes das aulas, ou depois das aulas, a gente ficava tentando treinar lá a natação na piscina da UFRJ lá. E, recentemente, um amigo meu, que cursou comigo lá a faculdade, ele me mandou um vídeo de uma desses treinos que eu estava fazendo lá na água. E quando eu recebi o vídeo e olhei, eu falei assim, Jesus Cristo, tenha misericórdia da minha vida. Porque era muito ruim, muito ruim. Eu não vou mostrar o vídeo aqui, porque eu tenho vergonha até hoje daquele vídeo. Mas, para você ter noção, eu não conseguia deslocar dentro da água nem 2 metros, porque eu era muito ruim. E eu lembro que eu tentava nadar e parava, e eles gritavam, continua, Anderson, não para, vai lá, tenta. Até que uma hora eu falei assim, cara, não dá, e eu desisti. Mas, passado a história, né, eu continuei cursando a educação física, concluí o curso, e depois eu vou voltar melhor nessa história. E continuei treinando, né? E hoje eu já nado muito melhor do que eu nadava naquela época, eu consegui concluir o curso. E quando esse meu amigo me mandou esse vídeo lá de 2015, né, quando eu entrei na faculdade, eu fui para a piscina, no outro dia eu tinha um treino de natação, eu pedi para o professor lá filmar novamente eu treinando agora e mandei para esse meu amigo. E eu pude ver o quanto eu havia evoluído dentro do nado ao longo desse tempo. E ao comparar os 2 vídeos, o vídeo lá de 2015 e o vídeo agora de 2020, eu falei, e Deus começou a ministrar no meu coração algumas coisas, e de porquê que depois de alguns anos eu não estava mais no mesmo lugar ou na mesma condição de nado que eu tinha há 5 anos atrás. E Deus começou a ministrar no meu coração. Eu falei assim, caramba, Senhor, olha que coisa maravilhosa isso que você está falando comigo. E quando Deus ministrou no meu coração, Ele me trouxe esse texto de Marcos 2, que a gente acabou de ler, e porque os dois relatam a minha história lá na natação, e esse texto do paralítico de Cafarnaum relata a história de um homem que ele tinha uma condição, e ao longo de um tempo, ou de processos, de etapas, ele mudou a condição que ele tinha. Ele saiu do lugar onde ele estava e foi para um outro lugar. Eu tinha uma condição e mudei para uma outra condição. E o que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, que é para você também refletir sobre isso nessa noite, é que o que eu preciso fazer para mudar a minha condição, ou para sair do lugar onde eu estou hoje, eu entendi naquela época que eu tinha amigos que estavam me incentivando. Quando esse meu amigo, o nome dele é Felipe, ele me mandou o vídeo, era muito nítido que por mais que eu nadasse muito mal, que eu estivesse muito ruim ali dentro da piscina, ele o tempo todo estava lá, vai lá, continua, não para, não desiste. Por que você parou? Vai, volta, continua nadando. Parecia aquele desenhozinho, né? Continue a nadar, continue a nadar. E ele falava exatamente isso. E eu não sei se você reparou, mas nesse texto de Marcos 2, no seu versículo 3, tem algo muito parecido. A palavra de Deus diz no versículo 3 de Marcos 2, que 4 homens vieram carregando uma pessoa paralisada, um paralítico. Eu não sei se aqueles homens eram amigos daquele paralítico, ou se de repente eram pessoas que haviam sido contratadas para levá-lo até lá, até onde Jesus estava, eu não sei. Mas a minha interpretação é que de alguma forma aquelas pessoas ajudaram aquele homem. E assim como pessoas lá, quando eu fazia o meu curso, meu treino lá, minha disciplina de natação, pessoas estavam me incentivando a continuar, a não desistir.
É importante nós estarmos cercados de pessoas que estejam nos empurrando para frente, que estejam fazendo com que a gente cresça. Talvez você se pergunte, por que eu continuo estagnado no mesmo lugar? Você já parou para perceber quem são as pessoas que estão ao seu redor, quem são as pessoas que estão te influenciando, quem são as pessoas que estão moldando a sua forma de pensar? Existe um dito, entre os cristãos, os crentes, principalmente da galera do Rema, que ele fala que apóstolo anda com apóstolo, profeta anda com profeta, pastor anda com pastor. Eu não vou entrar nesse mérito se tem apóstolo ou não tem hoje em dia, não é isso a história. Mas o princípio eu caminho com pessoas que me fazem crescer. Eu me cerco de pessoas que tenham algo a contribuir na minha vida, e não ao lado de pessoas que estão me paralisando, me deixando estagnado. E aí a pergunta que eu tenho para você nessa noite é: com quem você anda se relacionando? Quem são as pessoas que você diz que são seus amigos, ou que se dizem seus amigos? Essas pessoas estão te levando para mais perto de Jesus, ou essas pessoas estão te afastando de Jesus? Porque esses homens aqui, amigos contratados, eu não sei, desse paralítico de Cafarnaum, eles pegaram aquele homem e fizeram de tudo para que aquele homem estivesse perto de Jesus. Aqueles homens, aqueles amigos, identificaram que aquele homem, o paralítico, por si só, ele não conseguiria ir para lugar nenhum, porque ele tinha uma condição natural dele, que impedia que ele se locomovesse da forma que ele queria, com a liberdade que ele queria. Ele só conseguia se movimentar de um lado para o outro, quando alguém carregava ele. Pessoas que estavam dispostas a ajudá-lo. A palavra em Isaías 41:6 diz: cada um ajuda o outro, e diz a seu irmão: seja forte. Esteja ao lado de pessoas que virem para você e falam: Anderson, seja forte. Sidney, seja forte. Alexandre, seja forte. Renata, seja forte. Pastor Alain, seja forte. Não pare, não desista. Continue na caminhada. Se cerque de pessoas que vão te levar para frente e não para trás. Eclesiastes 4:10 diz: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Nos momentos de dificuldades da sua vida, que você caiu, que você não tinha mais esperança, que você não achava que não tinha mais solução, quem eram as pessoas que estavam do seu lado para te ajudar a levantar? Se cerque de pessoas que vão te levar para Jesus, e não de pessoas que vão te afastar dele. Mas é muito bom ter amigos que nos ajudam, É muito bom a gente estar cercado por pessoas que nos ajudam nos nossos momentos de dificuldade, de adversidade. Mas Deus está nos chamando para sermos aqueles que ajudam os outros, para sermos amigos que carregam pessoas que estão paralisadas. Não basta somente a gente ter esse egoísmo espiritual de que a gente sempre é o que precisa de ajuda. E quantas das vezes você tem se colocado como alguém que ajuda o outro, que carrega o outro? Em 2 Coríntios 1:3 diz: louvado seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai compassivo, Deus de todo encorajamento e consolo, que nos estimula em todas as nossas dificuldades, para sermos capazes de encorajar outras pessoas nas dificuldades que elas estiverem enfrentando, com o estímulo que nós recebemos de Deus. Sabe o que isso significa? Talvez você não entenda muito bem porque que você passou por determinadas circunstâncias na sua vida,
Por que determinadas coisas aconteceram com você? Por que, de repente, a tua caminhada foi tão pesada aos seus olhos? Mas o que esse texto nos traz de revelação é que nesses momentos de adversidade, o Espírito Santo de Deus, ele esteve consolando você, esteve te dando a direção de como você sair desse momento de adversidade. E o que ele está dizendo para mim e para você hoje é que com aquele mesma revelação, com aquele mesmo consolo que você recebeu de Deus, você pode ajudar hoje pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades que você passou lá atrás. Todos nós, ou quase todos nós, provavelmente passamos pela perda de um ente querido, o término de uma relação, uma traição, um abandono, não sei. Todos nós vivenciamos de alguma forma alguma dessas coisas. E eu tenho certeza que Deus trouxe, ou diretamente na palavra dele, ou ele usou alguém para te trazer consolo, para estar ao teu lado nesse período de adversidade. E o que o Espírito Santo de Deus quer que você faça, que com esta revelação, com esse consolo que você recebeu de Deus, você console pessoas que estejam passando exatamente por isso. Pessoas que também estão em término de relação, pessoas que perderam entes queridos recentemente. Você tem em você a revelação para estar consolando essas pessoas. Paulo, o livro de Atos, no seu capítulo 20, versículo 35, diz: em tudo dê-lhes um exemplo de que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus: há mais felicidade em dar do que receber. Muito bom que você tenha recebido coisas, que você tenha sido ajudado, que você tenha sido encorajado na sua caminhada cristã, mas há mais felicidade quando você se coloca no papel de dar ao outro, de ajudar ao outro, de estender a mão a uma pessoa que está caída e ajudá-la a levantar, de ajudar alguém que está passando necessidade, e você chega lá com alimento para essa pessoa. Há muito mais prazer e muito mais alegria nisso do que em somente receber. A palavra diz que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo maior, nós precisamos entender isso. Nós não estamos aqui para sermos servidos, nós não estamos aqui para que na condição de crentes a gente receba a melhor casa como dádiva do Senhor, o melhor carro, não, isso é fruto do nosso trabalho. É o que diz a palavra. Você é recompensado a partir daquilo que você trabalha. Mas muitas das vezes a gente vem aqui querer barganhar com Deus, querer as melhores coisas para mim, para a gente. É sempre eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E muitas das vezes a gente fecha os nossos olhos para pessoas que estão passando necessidade do nosso lado, dentro às vezes da nossa comunidade cristã. Mas uma revelação de Deus dentro dessa passagem de Marcos 2 é que à medida que aqueles homens estavam ajudando aquele paralítico de Cafarnaum, eles também estavam saindo do lugar deles, da condição que eles estavam. À medida que eles iam carregando aquele homem, eles também iam se aproximando de Jesus. O fato deles terem saído do lugar deles, carregado aquele homem, feito de tudo, aberto um buraco no telhado e descido com aquele homem, essa atitude deles, de ajudar o paralítico de Cafarnaum, fez com que eles se aproximassem de Jesus e fez com que eles presenciassem o milagre, a manifestação da glória de Deus naquele lugar. É como se a gente tivesse num lugar de guerra. Imagina que esse lugar aqui é um lugar onde está tendo guerra, confusão, conflito, e nós queremos caminhar para um lugar de paz.
E de repente, esse aqui é o Lucas, tá? O Lucas está aqui fingindo que é o Lucas aqui. Lucas. Imagina que eu e Lucas estamos aqui num lugar de guerra. E de repente, nesse lugar de guerra, o Lucas é ferido. E eu, movido de compaixão, resolvo ajudar o Lucas, carregar a vida do Lucas e levá-lo a um lugar de paz. Não vai cair não, fica tranquilo, estou vendo. E à medida que eu vou carregando o Lucas para um lugar de paz, eu não sei se você está percebendo, eu também estou indo para um lugar de paz. Eu também começo a desfrutar de um lugar de paz, porque à medida que eu ajudo alguém, eu também sou agraciado por Deus. Eu também recebo da dádiva divina. À medida que a gente caminha em direção, levando alguém em direção a Jesus Cristo, nós também nos aproximamos de Deus. Então, seja alguém nesse tempo que leva pessoas para próximo de Deus. A segunda coisa que Deus ministrou no meu coração, enquanto eu observava aqueles vídeos lá da natação, foi que Deus me levou a entender que tudo na vida é um processo. Tudo que a gente faz na vida, ela parte de um processo. Desde as coisas mais elementares da nossa vida, como andar, como falar, como ouvir, tudo isso é um processo. A gente nasce e a partir de um processo de experimentações que a gente vai tendo, a gente começa a desenvolver o nosso som, até que a gente consegue desenvolver, depois de algum tempo, a nossa fala. Da mesma forma acontece com o nosso andar e caminhar, correr. A gente não começa correndo de cara. A gente vai fortalecendo a nossa musculatura, os nossos ossos, e a gente vai mudando a nossa posição, e daqui a pouco a gente está engateando, e daqui a pouco a gente já está tentando se firmar sobre dois apoios, né, duas pernas, e de repente você começa a dar pequenos passos, e daqui a pouco você começa a dar passos maiores, a percorrer distâncias maiores, e daqui a pouco você começa a correr, porque você participou de um processo. Tudo na minha vida e na sua vida é um processo. Para aprender a nadar, eu passei por um processo que não foi simples, foi um processo de muitas lutas, de muito trabalho, de muita dedicação. Eu precisei ir a muitas aulas, e as aulas não eram fáceis, porque eu tinha aulas, às vezes, lá na piscina gelada, à noite, na UFRJ, no meio do inverno. Era frio demais, a gente entrava na água e ficava se debatendo de frio, mas eu precisei passar por isso, porque eu precisava aprender. Era um processo, fazia parte de uma etapa de aprendizagem na minha vida. Eu precisei passar por várias fases para entender que dentro da água, o meu corpo agia completamente diferente como quando eu estivesse fora da água. A água me oferecia resistência muito diferente do que eu tentar me movimentar fora da água. O ar, ele me dava uma resistência muito menor, como vocês estão vendo aqui, para eu fazer esse movimento aqui no ar. É muito mais fácil do que eu fazer isso dentro da água, porque a água me oferecia uma outra resistência. Eu precisava entender como flutuar, como boiar, como ter equilíbrio, como ter propulsão dentro da água. E isso tudo foram etapas de um processo que eu passei para entender e chegar à conclusão de que eu precisava, de como eu deveria nadar e aprender a nadar. Etapas que passaram por uma fase de conhecimento teórico, eu precisava entender alguns conceitos, e eu precisava colocar em prática também alguns conceitos, e é assim também na nossa caminhada cristã. Tudo na nossa vida, se a gente quer sair do lugar e da condição que nós estamos hoje, como cristãos, como servos de Deus, como filhos de Deus, a gente precisa entender que nós temos um processo para cumprir, nós temos etapas a cumprir desse processo. As coisas
não acontecem de uma hora para outra, não é um suquinho dos ursinhos Gummies que a gente toma e de repente tudo se transforma e a gente está forte e enfrenta qualquer coisa. Não, não é assim. Existe um processo e nós precisamos cumprir cada etapa desse processo. Aqueles homens, para chegar até Jesus, cumpriram várias etapas. Eles ouviram falar de Jesus, ouviram falar que Jesus estava naquele lugar, que havia um boato de que Jesus estava de volta a Cafarnaum. Foi uma etapa do processo. Aquele homem foi carregado até o local onde Jesus estava, uma outra etapa de um processo. Aqueles homens, ao chegar na casa onde Jesus estava, eles não conseguiram chegar perto de Jesus, porque havia uma multidão na porta da casa que impedia eles de chegar a Jesus. E isso, mais uma etapa. E aí eles encontraram algum caminho, algum jeito de subir no telhado da casa, abrir um buraco lá, fazer com que aquele homem descesse por aquele buraco, mais uma etapa. Lá dentro, aquele homem que estava paralisado, paralítico de Cafarnaum, ele ouviu a voz de Jesus, mais uma etapa do processo. Ele obedeceu a voz de Jesus. E ao obedecer a voz de Jesus, ele teve a vida dele transformada. Mas eles passaram por várias etapas para chegar até Jesus. E muitas das vezes a gente quer ultrapassar tudo, né? A gente quer as coisas muito prontas. Nós somos, e eu sempre digo isso em muitas ministrações, nós somos a geração fast food. A gente quer tudo para rápido, tem que ser tudo pronto, tem que ser muito rápido. Se você chega num lugar e tem fila para acaba o culto, você vai comer em algum lugar, e aí quando você chega lá e tem fila, você não fica, você vai para outro lugar porque você não aguenta esperar. E eu também não aguento, eu também vou sempre para algum lugar que está vazio. A gente quer as coisas prontas, a comida tem que estar pronta rápido, a gente tem que comer rápido, porque o mundo não para, o mundo gira muito rápido, são muitas coisas que a gente tem que fazer, são muitas tarefas a cumprir, e a gente quer tudo para ontem, tudo rápido. As coisas mudam de uma hora para outra com uma velocidade que nos atropela. Há um tempo atrás nós estávamos todos muito bem, muito tranquilo, né? Muito confortável. Daqui a pouco, de uma hora para outra, um vírus se espalha pelo mundo inteiro e muda completamente a nossa forma de viver. Rápido. Você compra um telefone hoje, mais moderno possível. iPhone, o quê? 12, né? 12. 11, sei lá. Amanhã ele já é ultrapassado, que já lançaram o iPhone 13, 14, 15. Porque a gente quer tudo muito rápido. A vida nos impulsiona a fazer as coisas muito rápido. Mas aqueles homens, eles entenderam que eles tinham etapas a cumprir. E eles foram cumprindo cada etapa daquela. Aqueles homens entenderam que existiam etapas que eram pertinentes a eles cumprirem. Mas existiam etapas também que não era mais para eles fazerem. Ouvir a voz ouvir sobre Jesus, levar aquele paralítico até onde Jesus estava, vencer a multidão para chegar até Jesus, descer do telhado com aquele homem, isso eram etapas do processo que era pertinente à natureza humana fazer. O homem podia fazer aquilo, mas existia uma etapa daquele processo na qual aqueles homens não poderiam fazer, que era perdoar os pecados do paralítico. E até onde aqueles homens poderiam chegar, eles cumpriram todas as etapas, e de repente eles se deparam com Jesus. Jesus vê a fé deles, e aí Jesus ele começa a agir, porque Jesus também entende até onde vai a minha limitação, até onde vai a sua limitação. Jesus entendeu, lançou uma palavra sobre aquele homem, ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu a ordem de Deus, e obedeceu.
Porque muitas das vezes, isso que a gente faz. A gente faz todo um esforço para chegar até Jesus, para tentar entender aquilo que Jesus quer falar para a gente. E de repente, Jesus fala de uma forma muito clara para mim e para você o que a gente tem que fazer. E aí coloca diante da gente o fazer ou não fazer aquilo que Jesus pediu. Aquele homem poderia ter ouvido aquela palavra de Jesus que era: levanta, pega o teu leito, tua maca, tua cama e anda. E olhar para Jesus e falar: Jesus, você está maluco, eu sou paralítico, eu não consigo levantar, eu não consigo ficar em pé, e muito menos ter força para carregar minha cama. Ele poderia ter feito isso, e talvez nós achamos um absurdo isso hoje, né? Cara, tá de brincadeira, ninguém quer ouvir uma ordem de Jesus e ia desobedecer a ordem de Jesus. Era muito fácil, né? A gente pode pensar, para aquele homem, ao ouvir uma ordem tão clara de Jesus, levantar e pegar. Aquele homem fez isso, mas quantas das vezes nós ouvimos ordens tão claras de Jesus e a gente fica: acho que não é comigo não, eu acho que Jesus está falando com o irmãozinho que está aqui do lado. Porque muitas das vezes as ordens de Jesus vão nos tirar da nossa zona de conforto. Aquele homem poderia ter optado em continuar o restante da sua vida sendo carregado por outras pessoas. Seria muito cômodo para ele. Eu quero ir para tal lugar, eu chamo alguém vai lá, me pega, me carrega e pronto. Mas aquele homem, ele entendeu a voz de Jesus, entendeu a mensagem clara que Jesus tinha para ele, e ele obedeceu, ele saiu da zona de conforto dele, ele entendeu que para ele sair do lugar aonde ele estava, da condição que ele vivia, ele precisava obedecer à voz de Deus. Não bastava ele cumprir todas as etapas que ele havia cumprido até ali, se ele não cumprisse a etapa final, que era obedecer à voz de Deus. Não adianta eu cumprir várias etapas do processo, se eu não cumpro a etapa final, que é obedecer à voz de Deus. Se eu e você nessa noite, nesse dia, não importa o horário, o tempo, o dia que você está ouvindo essa mensagem, mas se eu quero mudar a minha condição que eu estou, e se eu quero sair do lugar onde eu estou, eu preciso obedecer integralmente à voz de Deus. Aquele processo todo durou um tempo, e é muitas das vezes tempo o que a gente não quer cumprir. Pastor Marcos Gregório, do Ministério Apacentar, em referência a uma palavra dele, ele falava assim, que toda promessa, ela passa pela etapa do tempo. E ele estava usando o texto lá de Josué e Caleb, que tinham uma promessa de conhecer, de chegar à terra prometida, mas a promessa não se cumpriu imediatamente, existia um tempo para aquela promessa se cumprir, e a gente também tem que entender isso. Existe um tempo para todas as coisas, como diz a palavra em Eclesiastes 3:1, há tempo para tudo, um momento certo para toda intenção debaixo do céu, para todo propósito debaixo do céu. Tudo o que acontece aqui, existe um tempo determinado para todas as coisas. Esse tempo que nós estamos vivendo hoje, esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, uma hora ele vai acabar. Eu não sei se isso vai durar mais um mês, mais 2 meses, mais um ano, mais 2, 10, eu não sei, mas existe um tempo determinado para isso, e esse tempo vai acabar. E o que nós vamos levar desse processo, que aprendizagem nós vamos levar dessa etapa que nós estamos passando, desse tempo que nós estamos passando? Aprenda com todas as etapas do processo. Todas as etapas do processo têm algo para nos ensinar. Eu precisei de
quase 3, 4 anos para cumprir a minha etapa lá na UFRJ, de aprender a nadar. Hoje eu consigo lá na Academia Marinho, dos nossos amigos que estão sempre aí assistindo a nossa live, que Deus os abençoe também, mas hoje eu consigo nadar 2 a 3, 4 mil metros por semana. Não é muito, né? Existem pessoas muito... o pastor Alan, que é super treinado na natação, faz, né, nada pra caramba, o Alan, que aprendeu lá também na Marinho. Mas, para quem lá no começo não conseguia se deslocar nem 2 metros, 3 metros dentro da água, hoje, fazer 2, 3, quase 4 mil metros é muita coisa. Mas eu precisei de tempo. E mais importante do que o tempo que eu precisei, foi em cada etapa daquele processo, eu precisei tirar algo de aprendizagem. Eu precisava entender a forma como eu me deslocava na água, a forma como eu precisava entrar com o meu braço na água para diminuir a resistência da água e aumentar a propulsão. Foram etapas que eu fui aprendendo da forma como eu efetuo a braçada, a pernada, o equilíbrio, o rolamento do meu corpo. Tudo isso foram etapas que eu fui aprendendo para que hoje eu conseguisse executar os nados de formas aceitáveis. E é exatamente assim na nossa caminhada cristã. Se eu quero sair da condição onde eu estou hoje, do lugar onde eu estou hoje, eu preciso aprender, eu preciso tirar ensinamentos de cada etapa que eu tenho vivido nesse meu processo da caminhada cristã. As etapas que aqueles homens, que aquele homem cumpriu, o levaram até a execução do projeto final, que era não ficar mais no lugar onde ele estava, não ficar mais na condição que ele estava. A palavra diz que que ao ouvir a ordem de Jesus, ele se levantou, pegou a sua maca e foi embora. Ele aprendeu com cada etapa do processo, obedeceu e saiu da condição que ele estava. Se você quer sair da condição que você está hoje, obedeça a Jesus e vá embora cumprir o projeto que Deus tem para a sua vida. Jesus, ele não tem prazer em ver nossa vida paralisada, parada no mesmo lugar. Deus quer que você saia do seu lugar. Deus quer que você mude a condição que você está. Deus quer transformar a sua vida. E Deus quer fazer através de você, outras pessoas também saiam da condição onde elas estão hoje. Deus quer fazer de você alguém que carregue o seu irmão e o leve para Cristo, que leve para perto de Cristo, que o leve para perto de Jesus. É tempo de mudar a nossa condição. É tempo de nós sairmos da nossa zona de conforto. É tempo de nós obedecermos integralmente à voz de Deus. Que Deus te abençoe nessa noite, que essa palavra toque o seu coração, e que essa palavra transforme o seu coração, e que esta palavra venha fazer com que você saia da condição que você está hoje, de uma vida paralisada, de uma vida sem perspectiva, de uma vida que só sai do lugar quando alguém te carrega, para uma vida de alguém que tem total controle da sua vida, que sabe para onde vai, que sabe para onde ir, porque Deus direcionou para onde você tem que ir. Queria orar por você nessa noite, queria convidar você a fechar seus olhos, e durante alguns instantes, pedir para que Deus esteja movendo o seu coração para isso, para essa palavra. Senhor, pedindo para Deus, fala, Senhor, eu preciso que o Senhor revele em que condição eu estou hoje.
Porque muitas das vezes esse homem paralítico de Cafarnaum, ele sabia a condição dele, ele tinha total consciência de que a vida dele estava paralisada. Mas muitas vezes nós estamos de tal forma em uma condição que a gente não consegue perceber que a nossa vida está paralisada, que a nossa vida não sai do lugar. Em nome de Jesus, nós queremos repreender isso na tua vida. Você foi chamado para sair do teu lugar e fazer a diferença nessa geração, fazer a diferença na sua casa, fazer a diferença no seu bairro, fazer a diferença por onde você passar. Então feche seus olhos. Senhor, nós te adoramos nessa noite, Pai. Senhor, nós reconhecemos o quanto Tu és soberano, o quanto o Senhor é grandioso, é poderoso, o quanto o Senhor é digno. A Tua palavra diz que o Senhor conhece as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Nós, seres humanos, tão frágeis, a gente não sabe nem quantas estrelas existem no céu, mas a Tua palavra diz que o Senhor conhece todas elas e as chama pelo nome e as ordena. O Senhor dá ordem ao zodíaco, e o Senhor tem todo o poder nas Tuas mãos, Pai. Mas ainda que tendo todo esse poder, ainda que tendo toda essa condição, o Senhor se importa com cada um de nós. O Senhor não tem prazer em ver a nossa vida paralisada. O Senhor não tem prazer em ver a condição deplorável que nós vivemos hoje, Pai. O Senhor tem nos chamado a viver uma vida diferente, não uma vida cheia de regalias de acordo com a visão humana, mas uma vida com um propósito vindo dos céus. Senhor, mostra para cada um que está ouvindo essa mensagem, esta palavra, qual é a sua real condição, Senhor. Mostra as etapas que precisamos cumprir para chegar até o propósito do Senhor, que é tirar a nossa vida da condição que nós estamos hoje, que é tirar a nossa vida de uma condição de paralisados. Senhor, venha nos mover, essa é a nossa oração. Que o Senhor venha nos mover e venha fazer algo diferente em cada um de nós, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.